Então, boa tarde geral a todos e a todas. É um prazer termos todos conosco aqui na 9ª mesa desse ciclo de debates, desse ciclo virtual de debates, Lé Convida, Ensino de História e História Pública. Na mesa de hoje, o tema dessa 9ª mesa e a mesa de encerramento é História Pública, Ensino de História, História Pública, História Digital e outros diálogos. Agradeço, em primeiro lugar, ao LE, a equipe do LE, Laboratório de Ensino de História da Universidade Federal Fluminense, pela oportunidade e pela possibilidade de estarmos todos juntos aqui, ao longo desse tempo todo, né? Na verdade, foram 2 meses de trabalho, 2 meses e pouquinho de trabalho. Agradeço muito, especialmente, ao Rodrigo, ao querido, a condução tão bem feita, tão cuidadosa de todo esse trabalho. Agradeço muito também a Júlia, que hoje vocês vão conhecer no final, a realização do trabalho, e agradeço demais a Anita Luquezzi, Pedro Silveira e Ricardo Santiago, pelo diálogo ao longo de todo esse, como com os outros participantes das mesas acontecendo, já eu vou falar um pouco disso, e pela possibilidade, pela disponibilidade de vocês estarem aqui hoje para essa conversa ao vivo. O ciclo de debates Ensino de História, História Pública, foi organizado a partir de uma parceria que Rodrigo me convidou. Eu vou continuar aqui, mas vou tentar entrar pelo telefone, que não deu certo. Vou pedir licença a vocês um segundo, só para regularizar aqui a situação, tá? Saio e entro um pouquinho. Legal essa sala de espera. Bem, Só não pode compartilhar segredos, Anitta, que a gente continua. Avisou, verdade. Show. Prossegue. Continuo com um pouco de problema de te ouvir, Miriam. Tá cortando ainda, Miriam. Resolveu? Muito bem. Então, vamos funcionar no plano de dados. Nada mais funcionou. Obrigada a vocês pela paciência. Bom, eu que estava dizendo de onde vem, né, o ciclo de debates, ele vem de uma parceria que Rodrigo me propôs há cerca de 2 anos. Nós já vínhamos trabalhando juntos e junto à equipe grande da Rede Brasileira de História Pública, há muitos anos. Eu vou aproveitar aqui para fazer o nosso agradecimento coletivo ao Ricardo Santiago, que é um dos principais mediadores culturais, né, ou intelectuais mediadores desse processo da Rede Brasileira de História Pública. A convite do Ricardo, organizamos a Rede Brasileira e vínhamos trabalhando nela, e há 2 anos, mais ou menos, Rodrigo me chamou para nós fazermos uma publicação, organizarmos uma publicação na revista História Hoje. E aí, para essa publicação, convidamos uma série de colegas, de parceiros, muitos, inclusive, da rede, e a temática era Ensino de História e História Pública. Em função desse dossiê, que está online, que a gente coloca aí já o link, tem uma série de artigos
muito, acho assim, instigantes para a gente pensar essa relação entre ensino de história e história pública, a editora Letra e Voz nos convidou para organizar uma coletânea com a mesma temática, seguindo o diálogo, e aí nós convidamos outros parceiros para lançar outros olhares. Aqui hoje, então, as 9 mesas desse ciclo foram compostas pelos autores dessas 2 publicações. E aqui hoje nós temos do dossiê, o Ricardo Santiago, e da coletânea, que está no prelo, Anita e Pedro Silveira, Anita Luquezzi e Pedro Silveira, que são coautores de um capítulo. Bom, vamos combinar, a gente não combinou previamente, eu vou propor que a Anita e Pedro falem primeiro, pode ser? E vou fazer aqui a apresentação de vocês. Então, Anita Luquezzi, que é licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em História Comparada pela mesma universidade, e doutorando em História Digital e Historiografia no Center for Contemporary and Digital History, da Universidade de Luxemburgo. Quase doutora, entregou a tese hoje. Seu trabalho concentra-se, sobretudo, nas interlocuções entre escrita da história e tecnologias digitais. A Anita é pesquisadora do Grupo de Estudos do Presente e é membro da Rede Brasileira de História Pública e da International Federation for Public History, em que também é responsável pela tesouraria. Atuou como pesquisadora e redatora no documentário comemorativo @Rio450 no Instagram e é autora do blog Historiografia na Rede desde 2008. O coautor da Anita, nesse capítulo, é o Pedro Teles da Silveira, licenciado e bacharel em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e doutor em História pela URGS também, Federal do Rio Grande do Sul. Seu trabalho aborda a história da historiografia de maneira interdisciplinar, desde as relações entre história e retórica na Idade Moderna, até a interface entre conhecimento histórico e novas tecnologias na contemporaneidade. É autor de O Cego e o Coxo, Historiografia, Erudição e Retórica no Brasil do século XVIII, lançado pela editora FAP Unifesp, além de artigos na área. Vamos dividir nosso tempo, mais ou menos 15 minutos para cada um. Começamos. Bom, Anita e Pedro se organizam aí, porque como vocês são coautores, vocês dizem quem quer começar. É 0 e 1. Muito obrigada. 0 e 1, 0 e 1. Pedro, como você quer fazer? Na verdade, eu não sei. Eu tenho que dizer que eu não preparei nada estruturado, só alguns comentários sobre o texto, algum relato da experiência, foi muito legal. Eu tô mais pelo nosso diálogo do que qualquer coisa que eu possa propor, assim. Eu quero mais ouvir de vocês e do público. Muito bom. Sim, eu também, gente. Eu, na verdade, estava preparando toda uma tese sobre história digital. Então, assim, se eu começar a falar, vocês vão ficar cansados. Então, eu gostaria muito também de exercitar essa escuta, né? Porque uma coisa que foi muito produtiva na escrita desse artigo, foi uma coisa muito gostosa de fazer, foi trabalhar com o Pedro e poder, assim, ter essa ponte com o Brasil, né? Eu sempre gosto de poder fazer alguma coisa aí, por isso fiquei muito feliz com o convite da Miriam e do Rodrigo, porque foi uma oportunidade de pensar... Só um minuto, Anita, vou fazer uma feiura, que aí eu já passo a palavra para vocês. Eu queria dizer que o Rodrigo não está aqui hoje por um imprevisto grande, é importante a gente dizer isso, né? O Rodrigo esteve aqui todos os dias e hoje a nossa previsão era estarmos juntos para a gente fazer o encerramento, né, coletivamente, mas o Rodrigo teve um problema... com uma queda de luz completamente inesperada, com bom tempo em Niterói. Então, e ele não estava preparado para ir, está sem energia, né? Sem bateria, para poder estar conosco aqui, vai tentar chegar no final. Queria dizer isso. E dizer também que, para o pessoal que está acompanhando cotidianamente, as listas, e para quem quer certificação, as listas estão disponíveis, a Júlia colocou aí no chat. E aí, quem precisar se comunicar, quem precisar do certificado, assina aí, por favor. Só já devolvo a palavra para a Anita e Pedro, vou fazer uma proposta, então. Já que vocês dois vieram dispostos ao diálogo,
Vocês podem fazer o bate-papo, contar como foi a experiência de fazer o texto, né, de redigir o texto e o que foi, quais foram as novas conclusões para vocês, ambos estudiosos da história digital, né, há muito tempo, quais foram as novas conclusões a que vocês chegaram com a produção desse texto. Tá bem? Então, passo aí para vocês dois. Obrigada. É uma pena que o Rodrigo não possa estar aqui com a gente agora, mas tomara que ele chegue no final, né? Se a energia voltar. Não, eu estava dizendo justamente isso e queria agradecer ao Olé por poder proporcionar que o diálogo que aconteceu na escrita do texto acontecesse novamente, de uma forma assim, né, ao vivo e com rosto e tudo mais, porque eu e o Pedro acabamos trocando muito escrito, né? Funcionou muito bem, que é uma coisa que eu tenho apreciado mais e mais, que é escrever colaborativamente, usar o documento compartilhado. É um desafio, né? Porque a gente tem maneiras diferentes de conduzir o texto, e eu acho que esse é em si um exercício também para a gente na história, né? Como trabalhar com as multivocalidades, né? E foi interessante fazer isso junto com o Pedro, porque eu acho que a minha trajetória até agora tem sido muito de pensar a história digital como por um viés assim da teoria, mas também pensando a experiência do hands-on, né, de trabalhar com a mão na massa, de construir coisas. E o Pedro já tinha também muita reflexão sobre teoria, e a experiência dele recente, fresquinha, do doutorado também, foi muito bom trocar sobre isso. E aí a gente começou a pensar como a gente poderia fazer o link com o ensino, né? Que talvez fosse o ponto do nosso artigo que estava mais distanciado do nosso dia a dia. E aí foi muito legal que, batendo papo, assim, conversando, a gente anotou 1000 coisas, que dava para fazer 300 projetos, e a gente resolveu, assim, um pouco audaciosamente, porque o prazo era curto, mas a gente resolveu convidar algumas pessoas a responder um questionário, né? Na verdade, foram 2 questionários, né, sobre práticas de ensino com o digital na sala de aula da educação básica e da educação superior. Porque justamente a gente começou pensando, né, que a sala de aula, ela no Brasil, sobretudo na ausência de um espaço institucionalizado, assim, formal, né, mais, assim, digamos assim, estabelecido e com suporte, né, para desenvolver projetos digitais, a sala de aula ela se tornou esse lugar por excelência, né? Porque também temos assim no acento brasileiro dessa prática digital muita criatividade dos professores, e isso foi uma coisa que a gente percebeu muito. E a gente queria pensar, e acho que isso foi uma coisa que o Pedro trouxe, que pode falar mais a respeito, como que a sala de aula pode ser um exemplo também de um exercício de história pública, né? E aí como que o digital, permitindo, né, esse contato da sala com o mundo exterior à sala de aula, né, que na verdade é uma coisa que acontece o tempo inteiro, acontecia muito antes do digital, mas agora fica mais evidente, né? Então a gente começou a bater papo sobre isso, e algumas conclusões foram interessantes, mas antes de falar da conclusão, vou ouvir um pouco o Pedro, né? O que você tem a dizer aí dessa experiência, Pedro? Bem, eu ia comentar a mesma coisa, mas antes só agradecer de novo ao Lé, a Miriam, ao Rodrigo pelo convite para escrever o texto, depois o convite para a gente estar aqui conversando. Agradecer também o Ricardo, que está aqui compartilhando a tela, o quadradinho aqui que aparece o rosto de cada um. E principalmente agradecer a Anitta por ter escrito junto esse texto. E acho que foi uma parceria muito boa, foi uma parceria muito legal, foi muito fácil de escrever. E eu também não tenho muita experiência em escrever textos colaborativamente, mas foi uma ótima forma de começar, assim, isso, e concordo de valorizar cada vez mais esse tipo de prática. Isso é muito interessante. Eu acho que diz algo também sobre a história digital, a história pública que a gente estava conversando, que a gente coloca, também trabalha um pouco no texto, que é essa noção de laboratório, de experimentar, né?
E tudo isso que rompe um pouco com a ideia do autor único, do autor individual, para alguma forma de escrita colaborativa, comunitária, pública, ou nem que seja a quatro mãos mesmo, já vai um pouco nessa direção. E então é isso, assim, essa experiência foi muito boa e realmente a primeira questão, falando bem assim, quando surgiu o convite, era um pouco o que eu teria a dizer sobre o ensino de história, que é uma área que eu fico um pouco distanciado por vários motivos. Não tenho uma larga experiência docente e a gente sabe que a experiência sempre é uma questão muito importante quando se fala de ensino de história. Mas nessas nossas conversas iniciais, a Anita e eu, a gente chegou a alguns problemas, algumas questões que a gente queria abordar, e eu acho que algo interessante desse texto, que vai sair agora no livro, o primeiro movimento dele, é ter recuado do uso, necessariamente do uso das tecnologias digitais na sala de aula como um dado. Então, por mais que tenha esse formulário, mas não necessariamente um levantamento empírico de iniciativas, por mais que seja muito importante, e é algo que a gente pode, eu acho que a gente deveria fortalecer depois, criar até, lançando a ideia de um banco de dados de iniciativas pedagógicas digitais na história, eu acho que seria algo bem legal. Mas foi um pouco recuar e colocar uma questão que, da mesma forma como a Anita comentou, também meu contato com a história digital, enfim, com toda a história, é muito mediado pela teoria, pela reflexão, que é a minha área de atuação. Mas aí, com relação a isso, uma questão que a gente decidiu abordar e que foi muito feliz, eu acho, que é pensar como é que se dá a reflexão sobre as ferramentas digitais na formação de professores de história. E uma das nossas ideias era abordar o Prof. História, que no fim se tornou só uma menção um pouco pequena, mas também valorizar essas iniciativas, de novo, como o Prof, que permitem ou dão espaço para pensar na sala de aula como campo de experimentação. Então, acho que esse recuo, esse retorno do ensino de história, pensando o ensino de história não só como uma sala de aula da educação básica, mas também o ensino de história como uma sala de aula do ensino superior. Então, como é que a gente está formando os professores para poder depois aplicar, utilizar, refletir, pensar ou formular projetos com as tecnologias. Então, eu acho que essa é enfim, eu vou dizer uma sacada, assim, que é algum momento dessas milhares de ideias que a gente anotou que a gente teve, que eu acho que foi interessante, também pode levar para render mais frutos aqui para frente. Sim, e eu acho que nesse processo, Pedro, na verdade, até tenho que te agradecer por isso também, porque talvez eu estivesse tão imersa na tese, então eu acabei, assim, também absorvendo muito da nossa discussão para o meu trabalho, né? E justamente na pesquisa que eu faço aqui, que eu faço, agora já não sei, hoje estou um pouco assim, o meu tempo e espaço está um pouco perdido, mas nessa pesquisa a experimentação era um gesto fundamental, né? Um gesto de iniciar digamos assim, estabelecer visibilidade, né? A experimentação nos permite enxergar algumas coisas que talvez não sejam tão aparentes, né? Estão implícitas e justamente no gesto de experimentar a gente acaba enxergando mais. E acho que nesse recuo que o Pedro comentou, a gente pode pensar um pouco como que essas tecnologias estão aí, né? Aparentemente dadas, né? Que não são nada neutras, mas que a gente utiliza todo dia, que a gente está agora aqui utilizando, né? O pacote de dados da mídia, a gente está aqui na transmissão ao vivo. Como que tudo isso está aí e isso está alterando o que a gente faz, né? E na nossa pesquisa, no ensino, na divulgação científica da história. Então, assim, as implicações com a história pública e a história pública digital são muitas, mas como que às vezes isso é pouco discutido nos seus sentidos mais assim profundos, impactos epistemológicos, né, no nosso fazer enquanto historiadores, e o quanto então seria profícuo a gente pensar
como levar isso para a formação de historiadores, para a formação de professores de história. E aí eu acho que uma das ideias interessantes que a gente elaborou, que não é assim, não é um conceito, não é nada, mas eu acho que é talvez um convite assim, a pensar como é que a gente está fazendo essa história pública digital a partir de sala de aula no Brasil, que foi uma sugestão do Pedro. Eu gostei muito do termo e eu vivo repetindo isso agora, que é a ideia de que a gente vive com uma gambiarra digital, né? A gente elabora cada professor no contexto da sua sala de aula, com a sua realidade, né, daquela comunidade escolar, do tipo de escola com que ele está, ou que ela está, consegue elaborar as suas ferramentas, mesmo que não existam as melhores infraestruturas disponíveis, né? E isso foi uma coisa muito interessante, que a gente até discutiu também a partir do trabalho da Marcela Albani, que discutiu a ideia da historiografia escolar digital. Olha, a gatinha dando a luz. Ela vai aparecer, eu avisei ele no chat. É sempre, né? É sempre, em todo evento que eu apareço online, ela tá aqui. Um mascotinho. Aqui, a minha passou por aí, mas ela é um pouco antissocial. Então, desculpa, Anitta. Não, essa ideia da historiografia escolar digital, que a Marcela discutiu também na tese recentemente defendida na Unirio com a professora Keila Gimber, é justamente uma ideia de pensar como que na sala de aula a gente pode produzir saber histórico, né? E essa ideia do trabalho com a fonte, do trabalho de construção da narrativa, do envolvimento dos estudantes nessa tarefa de escrever história, de produzir história, como que isso ajuda a perceber, né, o caráter da construção do saber histórico, que não está dado, né, e que bom que às vezes a gente pode usar os livros didáticos, e eu sou uma grande fã e amiga dos livros didáticos, não acho que a gente deva, digamos assim, banir os livros didáticos, às vezes parece que é uma coisa assim um pouco dual com alguns colegas, mas que bom que às vezes a gente pode cotejar, né, o livro didático com um momento em que é mais criativo, em que existe maior envolvimento dos alunos com a elaboração de uma narrativa, com a percepção de que esse conhecimento não está dado. Então a gente pensou muito a partir disso e viu nos poucos, né, nas poucas respostas que a gente teve, porque essa foi uma das coisas que a gente lamentou um pouco, né? A gente queria continuar mais essa experiência da pesquisa e talvez, como o Pedro comentou, fazer um banco de dados, de iniciativas pedagógicas, mas nessas poucas respostas a gente pode perceber o quanto que é difuso, né, o uso da tecnologia e o quanto a gente não problematiza. Então, uma das respostas, que eu não me lembro agora exatamente a formulação, mas que me surpreendeu bastante, que alguém disse, eu não uso tecnologia não, só uso o Google. E era uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque a gente usa todo dia realmente, né, e quantas implicações, né, quantas interferências o Google pode trazer para a nossa vida, né? E aí eu acho que, pensando nos outros diálogos, né, da história digital, para além do que a gente fez no texto, eu gosto muito dessa possibilidade de a gente problematizar essa interação com a tecnologia, né, e pensar que isso não é nada natural, que tipo de interferência está trazendo para a gente, e tem interseccionalidades, né, dos problemas da história digital, com a história pública, e com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Pensa nas eleições passadas no Brasil, pensa em fake news, pensa em como a gente pode formar criticamente os nossos estudantes para lidarem com essa realidade, né? De criticar não só o conteúdo, mas também os meios pelos quais eles são produzidos, porque esses meios também ajudam a elaborar, condicionar, né? E mesmo formam, né, o tipo de mensagem que circula, como essas mensagens se estabelecem numa batalha de memória na internet, por exemplo, para usar a ideia do Matheus Pereira. Então, acho que foi muito rico e realmente deixou muitas janelas aí para futuros diálogos, né, Pedro? Falta tempo para a gente fazer mais isso. Falta tempo, exatamente. Isso, muito bom o Lé ter convidado a gente. Esses diálogos são muito legais, porque a gente pode, pelo menos, apresentar, avançar algumas ideias, que não sabe se algum dia vão virar algum texto, alguma produção de fato, mas elas estão no ar e podem ter
ter resultados que estão sendo compartilhados, né, através dos eventos. Isso é muito legal. É uma coisa que eu estava pensando quando tu falava, Anitta, aí para a gente comentar, mas algo que a gente não esperava, não tinha como prever, é que todo o ensino, alguns meses depois a gente terminar o texto, ia virar ensino online, né? Ia virar ensino digital. Isso eu acho que enfim, de novo, a gente não tinha como prever, mas eu acho que, de novo, torna as questões um pouco até mais importantes que a gente comentou. Não liguem, então, de novo. E haja gambiarra, né, nesse momento. E haja gambiarra, exatamente. Eu acho que essa noção... e da pandemia. Eu acho que essa noção, ela se tornou muito importante, né, porque a gente está vendo o impacto, ou a dificuldade foi causada pelo fato da gente não ter pensado nessas questões antes, e não ter feito formações, ou ter pensado em tecnologias, e muito menos ter uma infraestrutura para conseguir implementar um ensino online nessa dimensão. É obviamente um desafio para todo mundo, e muito menos não é culpa dos professores, né? Mas é uma questão que a gente tem vários níveis de gambiarra, eu acho, e a gambiarra criativa da sala de aula é uma delas, mas a gambiarra institucional, de infraestrutura, ou de querer fazer um ensino à distância apressado, acelerado, assim, do nada, né? Essa é outra dimensão. Problematizando o texto à luz do que aconteceu depois, né? Eu acho que é algo para a gente pensar. E ainda mais que hoje, me parece que atualmente a gente está vendo como faz falta, né, essa infraestrutura, e como o digital se tornando praticamente tudo que a gente tem, né? Como faz falta, como ele está preso e está ligado com as questões materiais no país. Eu acho que isso é uma questão para a gente refletir, já fica para o diálogo que vai vir depois, né? O que eu estava pensando, a partir da sequência dos comentários, dessa questão dos impactos epistemológicos, nós também pensar como isso entra nos cursos de graduação para pensar espaços de atuação das historiadores, que isso é importante para considerar qual que é esse impacto das novas tecnologias na nossa formação. E é engraçado, essa citação ela é realmente muito boa, né? Não uso muito tecnologia, só uso o Google. E é interessante porque 20 anos atrás, se sobre história digital, eles partiam do Google. Hoje em dia, o Google já é o dado, enfim, a história digital seria ferramentas de análise de grandes quantidades de dados, seria divulgação histórica em ferramentas online, redes sociais. Então, é sempre uma questão, quando a gente está trabalhando com história digital, me parece, que é tentar encontrar um espaço próprio da reflexão, que ele não fique a reboque da própria tecnologia, porque senão a gente está sempre comentando algo que a outra pessoa fez, que algum terceiro fez, que no caso é o desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas, ele é resultado dessas empresas, corporações de mídia. Então parece que a gente está mais reagindo do que propondo, né? E aí, então, uma questão que eu acho que a gente se viu também na necessidade de tentar dizer, o que seria importante, o que é legal dizer nessa reflexão sobre o ensino de história pública e história digital, que já é muita coisa, são 3 áreas muito grandes, história pública e história digital, elas têm uma fluidez no significado que é muito patente, assim, ela é evidente, mas tentar compreender o que a gente pode construir de conhecimento e não só de comentar a partir das tecnologias que a gente tem agora, porque senão é quase que uma brincadeira, mas se a gente comenta só o que tem agora, o texto logo está desatualizado, porque de repente já tem uma outra tecnologia que avançou, né? Então, um desafio sempre é esse, refletir sobre o momento atual, mas sem perder um pouco dessa densidade histórica que ele tem, para a gente não estar preso a esse processo, esse desenvolvimento que vem de outro lugar. E quanto a isso, eu acho que é bem interessante também, trabalhando um pouco com isso, que é pensar nesse papel do imaginário tecnológico, né? Porque me parece que até alguns anos atrás, a tecnologia era quase que universalmente vista como positiva no campo do ensino.
e como novas ferramentas, novas possibilidades, de repente, para uma série de questões, principalmente políticas, ela se torna quase que inerentemente negativa, que é a gravação em sala de aula, a disponibilização de conteúdo, essa vigilância sobre professores. Então, de novo, me parece que como a gente vai muito de acordo com o movimento dos próprios acontecimentos, a gente vai de uma visão muito positiva para uma visão muito negativa muito facilmente. E aí, então, encontrar um caminho que seja um pouco mais equilibrado, ou que não ceda tanto a essas expressões, é realmente um desafio. E a gente encontrou isso nas iniciativas mapeadas. Deu para ver o esforço dos professores, das professoras de história, em todos os níveis, tanto na graduação, tanto na educação básica, esse esforço de tentar encontrar usos que sejam um pouco independentes, um pouco mais sólidos ao mesmo tempo que bastante experimentais, bastante criativos. Eu acho que enfim, é uma prática de equilíbrio, isso que eu teria para dizer, assim, para resumir. Eu acho que isso é o principal para pegar do momento e dessas tecnologias. Eu nem sei se eu tenho tempo ainda de comentar uma coisinha no que o Pedro falou, não quero invadir o tempo do Ricardo, que eu também estou doida para ouvir o Ricardo, mas nesse sentido de sermos um pouco mais propositivos, né, eu acho que a história digital e a história pública, elas têm, assim, há um longo tempo já se repetido um pouco nesse debate quase tautológico, assim, do que a gente o que a gente faz, os desafios, né? E é muito legal discutir os desafios, e é muito rico, né? Sempre que a gente debate os desafios e porquê da definição, faz muito sentido, mas eu também concordo muito com o Pedro que é preciso que a gente tenha uma agenda, né? O que a gente faz é político e é preciso ter alguma agenda, né? E pensar também que justamente esses problemas, né, desse lado negativo que o Pedro ressaltou agora, da tecnologia na sala de aula, por exemplo, que a gente está vendo aí no Brasil com a questão da pandemia e todo esse debate em torno do ensino à distância, é que tudo isso é político, né, e é preciso que a gente também debata e construa, assim, um caminho que seja informado para debater políticas públicas para isso, né, pedir por políticas públicas, se envolver por políticas públicas e mais, assim, sermos menos isolados na nossa reflexão, né, e mais engajados, com uma atuação mais pragmática mesmo, do que precisa ser feito, o que pode ser feito em cada condição, né, e daí cada um vai ter um alcance diferente, né, mas é necessário que a gente se proponha a enfrentar os desafios, não só elencá-los, né, mas enfrentar. E como a gente pode enfrentar? Daí eu acho que a experimentação é um caminho, assim, e talvez na história da ciência, da tecnologia, tenha havido por um longo tempo, assim, um certo desprezo pelos experimentadores, né, assim, na longa história da ciência, experimentador quase nunca aparecia, a publicação é feita e quem leva o nome é o teórico, o experimentador fica no bastidor, né. E eu acho que é bastante rico explorar essa possibilidade de experimentador ser um teórico também, e elaborar alguma coisa e construir conhecimento a partir daquela experiência, né? Mais e mais a experiência, eu acho, tá informando uma forma de construção de saber que não fica só relacionada à linguagem e ao texto, né? Mas justamente a essa dimensão corporal também da experiência, né? Ao tato, os saberes tácitos que a gente vai construindo nas experiências, né? E eu acho que isso foi muito legal, perceber que isso já existe, né? Que a gente já mapeou e que seria legal continuar refletindo sobre isso. Enfim, eu vou me meter antes da gente ir para o debate, e a gente tinha conversado que não ia falar muito, né? Mas eu acho que essa questão bem importante, essa palavra que a Anitta falou, que é de propor, né, ser propositivo. Eu acho que isso é algo que eu já tenho pensado há algum tempo. Acho que áreas como história digital e história pública, elas têm isso em comum, que o resultado delas não é... me falta um pouco a palavra, mas não é a ideia de produto como um texto, né? Não é só uma reflexão, embora obviamente tenha reflexão ali, não é criar uma dicotomia entre reflexão e prática, mas é pensar num caráter propositivo como uma atuação mesmo, né?
que a gente possa propor coisas, que a gente possa criar. Como base, a tese da Marcela Albani foi muito útil para nós, foi uma referência muito valiosa, e ela mesma coloca no momento que a questão é criticar e criar, é experimentar e refletir, não é um ou outro. E se a gente tem uma outra visão, quase que um outro paradigma baseado na prática e na criação, a gente consegue romper com essa dicotomia de colocar a reflexão aqui e a prática ali. Então, não é só a questão de ter uma prática melhor refletida, melhor informada, mas de ter a prática como uma dimensão de reflexão mesmo, de atuação, do que a gente pode fazer. E isso pode ir para vários campos. A Anita falou algo que eu acho que é muito importante, que é, de novo, quando a gente fala em público, os públicos da história, a gente, me parece, raramente pensa no historiador, na historiadora como agentes públicos, como agentes de políticas públicas. E a gente pode estar lá propondo, atuando, tem um campo enorme de atuação que a gente pode... Talvez agora mais, né? Porque agora somos reconhecidos. Exatamente. Então talvez agora tenhamos mais possibilidades de concurso para atuar em políticas públicas de maneira reconhecida. Exatamente, Então isso eu acho muito legal. Isso acho que é um campo novo que se abre com uma outra ideia mesmo do que é ser historiador. Eu acho essas novas áreas, elas estão levando nesse caminho. Estão entrando nesse caminho. Então, agradeço demais a vocês dois. Legal demais também ver essa comunicação partilhada, como foi o capítulo, né? Como foi a produção do capítulo, toda ela, que foi uma coisa muito interessante de acompanhar, assim, acompanhar a produção do capítulo de vocês, a produção da pesquisa, a redação, foi muito interessante para a gente também. E aí, antes de passar a palavra para o Ricardo, vou fazer um comentário, assim, esse processo, que é muito já um processo de quem compreende a necessidade da história colaborativa, inclusive com a visada da história pública, né, que vocês dois têm isso de maneira muito, e da história digital, né, tem isso de maneira muito clara, e que vocês trazem aqui do início ao fim, né, e para as conclusões, pensando no engajamento, na experimentação, nas proposições, me remete muito, né, a uma canção do Jorge Drexler, na qual ele diz que é importante amar a trama mais que o desenlace, né? Assim, uma grande coisa, eu acho que fica, né, do que vocês trouxeram de reflexão das experiências, é isso, assim, como é que as relações entre a história digital, a história pública e o ensino de história, em grande medida, precisam ser pensadas nesse processo de construção da trama mais do que do desenlace, né? Miriam, você tinha que ter falado isso antes para ser a epígrafe do texto. Porque é perfeita. Quem sabe a gente ainda consegue. Volta para a gráfica. Ainda consegue. Bom, vamos passar então a palavra para o Ricardo, né? Ricardo Santiago, obrigada Anita, obrigada Pedro, demais, daqui a pouco voltamos para a prosa, né? Vou passar a palavra para o Ricardo, e estava aqui rindo comigo mesma, pensando que talvez Ricardo tenha sido o autor mais citado ao longo do ciclo de lives, assim, desse ciclo de 9 lives. Não por acaso, né? Acho que é importante dizer isso. Há um conjunto de reflexões que o Ricardo vem fazendo e vem propondo ao longo da última década sobre a história pública, que é uma referência para a gente, né? Assim, bom, Ricardo é graduado em jornalismo pela PUC São Paulo, é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e é professor atualmente na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Ele tem um trabalho interdisciplinar, por natureza, essencialmente interdisciplinar, que concentra-se nas áreas de História Pública, História Oral, Comunicação e Artes, Teoria e Metodologia de Pesquisa. É autor e organizador de diversas obras, dentre as quais se destacam os livros Solistas Dissonantes, História Oral de Cantoras Negras, de 2009, História Oral na Sala de Aula, de 2015, e História Pública no Brasil, Sentidos e Itinerários, 2016. Palavra com você, Ricardo. Como eu tinha dito no início, vou recuperar aqui. Ricardo vem falar a partir de um texto que foi produzido, que foi publicado no dossiê da revista História Hoje,
sobre ensino de história e história pública, que tem o título muito provocativo de servir bem para servir sempre, né? É uma interrogação, e eu acho que o título já nos mostra o quão provocativa é a reflexão que o Ricardo vai trazer. Antes de passar a palavra, eu vou só lembrar ao público que nos assiste que quem precisar do certificado de participação dessa mesa, procura aí nos comentários, no chat, os links. Existem 2 listas, e aí vocês se identifiquem aí nas 2 listas, tem a lista da FEUSP e a lista a lista da FEUF e a lista do LE, exatamente, precisamente, né, do ciclo mesmo. Ricardo, palavra contigo. Obrigado, boa tarde para vocês. Queria agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui nessa tarde, né, conversando sobre história digital e outros diálogos. Eu estava falando com a Miriam no começo que, devido à natureza do meu texto, eu vou me identificar mais com a parte outros diálogos, né? Mas é muito bom estar aqui a convite dos meus amigos de longo tempo, Rodrigo e Miriam, né? Miriam que fez uma apresentação excessivamente gentil, mas agradeço. Também feliz de estar aqui conversando com mais 2 amigos e colegas com quem eu tenho prazer de dividir essa tela, né? O Pedro, que eu conheci no ano passado, e a Anitta, já uma parceira de mais tempo, que entregou a tese hoje. A Anitta me escreveu, a gente estava falando sobre um outro assunto por e-mail, ela me contou isso, e me contou que ela estava finalizando a tese, ia depositar a tese, em seguida ia vir direto para o nosso encontro, e eu falei para ela que eu a parabenizei, obviamente, mas falei que isso também não me trazia tanta surpresa, e contei para ela a historinha da finalização da minha tese. Foi uma coisa muito louca, porque eu queria queria ter todo o tempo do mundo para corrigir, para fazer os aperfeiçoamentos, né? E aí, com esse objetivo em mente, eu fui à papelaria Calunga, comprei uma impressora laser, comprei uma máquina de furar papel, comprei espiral, e tudo foi feito em casa para que eu pudesse terminar a tese no último momento possível, e depois desabei. A Anitta, acho que de cansaço, né, e de emoção, de alegria também. Então, acho que vale a gente fazer esse agradecimento à Anitta por estar aqui hoje, né? E como eu falei num outro evento, a Anitta, para mim, já é doutora honoris causa em História Pública, em História Digital há muito tempo, né? Então, muito legal estar te encontrando nesse dia especial para você, né, Anitta? Feliz também de participar desse projeto grande e ambicioso, né, do Rodrigo e da Miriam, desde o começo, né? Desde da proposta, né, para esse dossiê da revista História Hoje, que faz 3, 4 anos, né? Até hoje, participando da mesa de fechamento, né, desse ciclo, um projeto que ainda tem um futuro aí com o livro que tá para chegar, né? Mas a minha presença aqui nesse ciclo, né, talvez seja um pouco sui generis, porque eu participei da primeira materialização desse projeto, né, do dossiê que está publicado na revista História Hoje, fazendo não uma reflexão, um relato sobre a relação entre a história pública e o ensino de história, né, sobretudo na escola básica, mas fazendo uma outra coisa. A Miriam já anunciou o título do texto, né, que é justamente uma crítica do discurso sobre o ensino de história pública, né,
ou da formação profissional ou profissionalizante para a história pública na educação superior, né? Então, eu tentei ser bem disciplinado e retomar assim um pouco dos argumentos que eu apresentei nesse texto, né? Talvez tentando, dependendo do tempo, articular uma outra preocupação atual minha, né? Então, primeira coisa que o título é provocativo, e eu acho bom que seja, mas acho que o texto começa reconhecendo, e eu acho que é muito importante reconhecer, né, que essa ideia de formação profissional para a história pública, né, essa ideia de que o trabalho para a história pública exige uma formação específica, ela é absolutamente constitutiva, né, do nosso campo de debate, né? Se não por outra coisa, porque ela teve realmente um papel definidor na conformação desse espaço, né, para os nossos debates sobre a relação entre história pública, inclusive para os debates que questionam, né, esse próprio modelo de formação, né? E esse modelo tem uma crônica, né, que já está ficando bem conhecida, que inclusive eu já tinha trazido num outro texto, e nesse artigo eu recupero de uma maneira mais detalhada, né, que é a tal da crise empregatícia no ensino básico, no ensino superior dos Estados Unidos, né, que estimula, né, a criação de um movimento, né, que vem dar nome, vem dar legitimidade também para a atuação de historiadores fora do âmbito propriamente do ensino, na consultoria, na museologia, nos arquivos, na mídia, no mercado editorial e assim por diante, né? Então, esse movimento ele surge justamente para reforçar essa ideia de que as habilidades do historiador poderiam ser colocadas, né, a serviço do Estado, das empresas privadas, alargando o campo de trabalho desse profissional. História pública depois vai ser muita coisa, né? Mas o primeiro discurso é esse, né? E a eficácia desse processo, ela é dupla, né? O movimento americano ele é criado com o objetivo de alargar as perspectivas profissionais dos historiadores, mas, isso eu escrevo no texto, ele pode também ser entendido como uma espécie de profecia que se autorrealiza, né? Ele ajuda a criar um campo de trabalho lá fora, mas ele também cria toda uma área de trabalho lá dentro da universidade, né? Com vagas de trabalho nas universidades, dentro dos programas de história pública, com oportunidades de publicação em grandes editoras, em periódicos especializados, com rubricas em agências de financiamento, né? Novas rubricas, com congressos que movimentam muita gente, muito dinheiro, né? E os congressos acadêmicos eles têm, inclusive, um papel muito importante no turismo americano, né? E assim por diante. No coração desse nicho, que é criado com esse movimento, estavam e ainda estão os tais programas de pós-graduação em História Pública, né? Que às vezes não é bem mestrado, não é bem doutorado, mas enfim, pode ser que eles chamam de certificate, mas o primeiro deles é fundado na Universidade de Santa Bárbara, ele é sucedido por vários outros, né? E, como eu falei, ao longo de quase 50 anos, esses programas de pós-graduação também se transformam muito, né? E se diversificam também, principalmente nas faculdades comunitárias, nos community colleges, né? Que tem justamente como missão servir as comunidades locais, né? Nesses lugares, os programas de história pública, por exemplo, enfatizam a formação para pesquisa participativa ou para carreira no serviço público em museus, em sociedades históricas locais, por exemplo, mas, de modo geral, tanto num caso quanto no outro, a ênfase desses programas é em uma formação eminentemente prática, né? Capaz de introjetar no historiador habilidades técnicas que ele, de acordo com essa pedagogia, que ele não possuiria de outro modo, né? E
E dentro dessa lógica, o atendimento às demandas do mercado continua muito presente, né? No artigo, eu analiso, né, com mais detalhe, um caso que eu acho bastante significativo, que foi uma força-tarefa, a Força-Tarefa Conjunta para a Educação e Empregabilidade em História Pública, que foi feita pelo Conselho de História Pública americano, que eu acho muito significativo, né? Eu acho interessante e acho significativo. Acho que é significativo, em primeiro lugar, porque se mobiliza, né, uma grande sociedade científica para investigar a situação atual dos programas de história pública nos Estados Unidos. E se mobiliza não para se olhar para o currículo, não para se olhar para a formação, para as condições de trabalho do corpo docente, para o impacto social das ações dos egressos, né? Se mobiliza uma força-tarefa que fala com, sei lá, 2.000 pessoas, né? 400 num primeiro survey, mais 1.600 no segundo, para avaliar as necessidades dos empregadores. Eu acho bem sintomático, né? E entre os vários achados que eu acho realmente interessantes, né, dessa pesquisa, se identifica que algumas das habilidades que os empregadores de historiadores públicos, né, as habilidades que os empregadores consideram mais importantes são familiaridade com captação de recursos, tecnologia digital e gerenciamento de projetos, né? Pessoalmente, eu considero essas habilidades importantes, né? Pessoalmente, eu que tenho, inclusive, uma familiaridade com as 3 coisas, mas porque trabalhei com outras coisas ao longo da vida, né? Pessoalmente, eu não sei se a formação em história pública, ela deve ser pautada pelas expectativas dos empregadores, né? Então, acho importante, mas acho isso também. Sobretudo quando essas são as expectativas, né? E também não sei se é na formação em história que isso deve ser encontrado, né? Sob o risco de a gente reorientar os nossos currículos, nossos processos de educação, na formação técnica, né, orientados à vida profissional. A possibilidade, então, de participar desse dossiê na revista, né, me deu a chance de explorar isso com um pouco mais de cuidado, né, e de examinar alguns dos pressupostos, né, que a gente pode realmente achar interessante. Eu acho essa pesquisa interessante, né? Se ela tivesse atrelada a uma série de outras, correlacionada a uma série de outras, né? Mas eu pude, nesse artigo, então, examinar alguns dos pressupostos que nem sempre são examinados, né, numa investigação como essa, né? Uma investigação que, bom, pode ter efeitos, né, sobre a educação universitária, que pode ter efeitos, inclusive, sobre a educação básica, né, quando esses resultados eles são apresentados como orientações, né, para as instituições de ensino. E quando esse princípio, que é o princípio de satisfação do cliente, não é claramente apresentado, né? Então, esse é o cenário que eu leio, né, naquele texto. E, diante disso, eu tenho realmente algumas preocupações. Eu faço algumas ponderações no texto que eu considero que realmente são cabíveis no momento em que a gente estava e está no momento de expansão internacional da história pública, desse discurso, de uma adesão também aos discursos já consagrados, né? Por isso que a gente tem falado tanto, né, sobre essa história pública, a história pública que nós queremos, né? E dentro da história pública que nós queremos, alguns pontos que me preocupam são justamente esses, né? Em primeiro lugar, o efeito, né, que esse discurso das habilidades e das competências pode ter sobre a atividade do historiador, se traduzindo em uma formação cada vez mais voltada para o trabalho, né? Me preocupa o aprofundamento, né, da cisão entre historiador e público, sobretudo quando o público é entendido como um consumidor, né? E a gente vai percebendo tudo isso, né, de uma série de maneiras. Eu percebo isso
numa certa tecnologização do vocabulário, né? Percebo isso numa certa retórica da simplificação, da facilitação, né? Que presume o praticante de história pública como uma espécie de tradutor. Percebo isso num apelo constante à utilidade da história. Percebo isso num fascínio bastante presente pela forma, pelo produto, pela plasticidade, pela inovação como uma simples inovação, né, apresentada quase como um imperativo, né? Uma outra coisa que me preocupa, e que eu já não vou repetir, porque eu já falei mais de uma vez em outros encontros, inclusive virtuais, uma outra coisa que me preocupa é que a base sobre a qual uma parte desse movimento de expansão da história pública se assenta é justamente essa ambição de ampliar audiências ou de ocupar postos de trabalho para além do ensino, né? Quando a gente nem sabe se existem, de fato, postos de trabalho lá fora para serem ocupados, né? Ou então se a gente está realmente ampliando nossa audiência quando a gente faz o que chama de história pública. Ou se de vez em quando a gente chama de história pública aquilo que é chegar ao mesmo público de sempre por meio de recursos esteticamente mais elaborados ou inovadores, né? Eu tenho mais confiança em práticas, né, que constroem a história pública e que nesse caminho constroem o próprio público. O público não está dado, né? E a educação, ela me parece um dos espaços que mais exitosamente faz isso, né? Talvez a regulamentação da profissão, tão necessária, tão fundamental, venha alterar isso um pouco positivamente, né? Não sei se a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, né? Mas essa é uma perspectiva importante. E acho que é uma perspectiva importante até para mencionar, porque isso lembra, quando eu estava anunciando a minha participação aqui no meu Facebook, eu falei, vou chegar lá com o meu mau humor, com as minhas reclamações e tudo mais, com a minha rabugice. E parece um pouco, mas assim, a gente já está trabalhando, eu já trabalho com história oral faz um certo tempo, e sempre dentro de uma perspectiva pública, né? E há um certo tempo também entendendo essa perspectiva pública como história pública, com esse nome, né? Tentando dialogar, inclusive, com outras compreensões de história pública. Então, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está escrevendo, aquilo que a gente está, talvez, propondo, é, na verdade, momento, né, de um desenvolvimento maior, né? Então, eu faço esse esforço de demarcar isso aqui, né? Por isso, porque se hoje a gente está apontando, né, os problemas de um discurso de formação técnica, isso também não é uma recusa, né? Pelo contrário, é uma espécie de revisão, né, de um momento no qual nós mesmos, né, valorizei nos meus escritos essa formação técnica, que é importante. Talvez esteja no lugar errado, é isso que eu estou dizendo, né? Então, eu sou muito mais essa pessoa que gosta de abraçar a história pública em todo o seu potencial, né? Mas nem por isso renunciar, né, à possibilidade de apreciar criticamente cada um dos caminhos, cada um dos momentos de realização desse potencial. Me encaminhando para encerrar, eu queria, para não encerrar também tão negativamente, eu queria dizer que, com todas essas questões em aberto, né, e toda prática tem as suas questões, eu continuo acreditando profundamente na história pública, né? A gente critica não para negar, a gente critica para fortalecer, né? Acho que isso é bom dizer. Que a história pública é o tipo de história que eu faço, que eu vou continuar fazendo, e mais do que isso, é o tipo de história que eu gostaria que todo mundo fizesse, né? Na minha fantasia pessoal, a história pública é o que a história deveria ser, né? Uma prática que traz a dimensão da comunicação e da participação, né, para o centro da cena, para o centro da atividade do historiador, né? E não é nem para o centro da pesquisa histórica, também gosto de dizer isso de vez em quando. É mais do que isso, né? Não é só para pesquisa, é para a atividade mais ampla do historiador, como professor, seja da universidade ou da escola básica,
como ativista, como parceiro, como intelectual que se coloca publicamente, que escuta, que opina, né? Que trabalha para estabelecer, para aperfeiçoar, para continuar assegurando esse espaço, né? Essa grande plataforma de diálogo e de mediação na qual a gente se encontra com outros sujeitos, né? E aí é isso, eu acho que um discurso da história pública que seja fundamentalmente técnico, profissionalizante, orientado ao mercado, né, tem poucas chances de contribuir com isso, por si mesmo, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que tem chances de contribuir para um certo enevoamento, né, do potencial epistemológico que a história pública tem, né? De transformar o conhecimento histórico num conhecimento que se faz a partir da troca, da escuta, da interlocução, da experiência, inclusive da experiência sensível, sensória, né? Da provisoriedade, né? Da construção teórica, mas uma construção teórica muito calcada na experiência, né? Do encontro de pontos de vista diferentes, né? Uma história que se faz socialmente, que se faz junto, que se faz com as janelas abertas e com as portas abertas, né? Não numa oficina fechada, na qual alguém, de maneira ritualizada, produz uma coisa que alguém lá fora vai receber. Essa é a história pública que eu faço, essa é a história que eu faço, né? E eu chamo isso de história pública. A história oral e a educação já fazem isso há muito tempo. Já colocam, né, o historiador e esses outros sujeitos sociais para trabalharem juntos, né? Trabalharem juntos na construção de um produto, de um texto, de um livro, mas trabalharem juntos na construção de uma cultura histórica mais participativa, mais democrática, né? E eu continuo achando que a gente pode aprender com isso, né? Com essas práticas comunicacionais, participativas, empenhadas e solidárias, né? Acho que a história pública ela tem muito a aprender com os praticantes de história oral e com os educadores, né? Muito. E acho que é por isso, inclusive, que a gente está aqui, né? Muitos de nós estamos aqui nesse projeto ambicioso capitaneado pela Miriam e pelo Rodrigo. Mas acho que a história também tem muito a aprender com a história pública de verdade. Então era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Valeu. Querido, brigadíssima. Então, eu estava daqui ouvindo o Ricardo falar agora e pensando que há um elemento, já vou passar para as perguntas do público, mas antes eu queria fazer um comentário assim, sobre as... Voltei? Sobre esse diálogo que já se fez nas primeiras intervenções e que eu acho que é fundamental, né? Quando o Ricardo brincou lá, olha, eu não vou tratar exatamente da história digital, mas dos outros diálogos. Esses outros diálogos, para nós hoje, em momento pandemônico, remetem muito diretamente, que é algo também que a Anitta e Pedro tinham dito antes, e que eu acho que é importante, né, trazer. Vocês terminaram o texto em fim de janeiro, não foi a última revisão? Né, assim, fim de janeiro, inicinho de fevereiro. Daí a pouco nós todos viramos telas, né? Essa gambiarra criativa virou o nosso modus operandi. Então é muito curioso que a gente venha a pensar nesses outros diálogos, todos que o Ricardo trouxe, né? Acho que tão consistentemente pensando nas múltiplas concepções e nos múltiplos fazeres da história pública, a partir de seus lugares diferentes, que a gente venha pensar nisso tudo mediado pela história digital, nesse momento. Né? Assim, esse encontro aqui, por exemplo, só é possível por essa possibilidade, ou por essa impossibilidade que o mundo nos trouxe, né? Cá estamos entre Luxemburgo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro,
né, contando que o Rio de Janeiro não está aqui por falta de energia, mas que está conosco, né, só é possível pela impossibilidade contemporânea. Porque antes, e esse antes é muito presente, a gente temia ousar, né? Ousar fazer esse tipo de coisa. Desconhecia, inclusive, esses recursos, porque acreditava que esses recursos nos remeteriam apenas à gambiarra, e não à gambiarra criativa, que se tornou obrigatória agora, né? Então, acho muito curioso que a gente possa fazer essa reflexão sobre todos os diálogos possíveis para essa agenda da história pública, né? Para uma agenda que eu acho que, concordo com a Anita, cada vez mais tem que ser coletiva, e concordo muito com o Ricardo, também tem um sonho de consumo, um sonho de produção e consumo dessa história pública, e a gente possa fazer essa agenda a partir dessa percepção de que a história se faz colaborativamente, não apenas com diferentes públicos, ou para ou por, enfim, né, para trazer a grande citação, né, a maior citação numérica, né, dessa reflexão, e que eu acho que conceitualmente é muito importante, mas que nos remeta a nós, historiadores, ao espaço público, que nos remeta a ter um compromisso ético com o espaço público, né? Essa história pública, que é assentada na comunicação e, portanto, nas mediações, e nas mediações de ponta que nós temos hoje, mas que é assentada, sobretudo, num fazer história a partir do lugar que nós ocupamos, e do ler histórias produzidas por outros sujeitos também a partir desse lugar que nós ocupamos, né? E dialogar com esses outros sujeitos, compreendendo as suas proposições e as suas conclusões, né? O Ricardo disse algo que eu acho interessante, né, quando você diz, será que história pública, será que é história pública chegar aos mesmos públicos com novos meios ou com uma nova estética? Isso, para nós, é muito reducionismo, né? Eu ainda diria, eu completaria a reflexão do Ricardo, também a partir do que ele próprio trouxe, e Anita e Pedro discutiram, tanto aqui quanto no texto. Será que é fazer história pública chegar a novos públicos, nós, historiadores, sem fazermos exatamente história? Porque também tem acontecido muito, né? Com a ampliação dos públicos, muitos historiadores estão deixando de fazer história e estão produzindo outras narrativas de outras naturezas e abandonando essa ideia da historicidade para chegar a novos públicos. Será que isso também não é um grande reducionismo? E, em alguma medida, não é um tiro no pé, porque nos tira do nosso lugar social e, portanto, nos tira do nosso compromisso ético, daquele compromisso que nós acedemos, né, inicialmente na nossa trajetória? Então, além, né, de pensar nessas questões, eu queria trazer para o debate, a partir do que vocês trouxeram aqui, suscitaram, essa dimensão que eu acho que é fundamental para essa relação, especialmente no momento que vivemos, entre história pública, história digital, e esses outros tantos diálogos possíveis, que é o compromisso ético que nós, historiadores, temos ao produzir história pública nos meios digitais, pelos meios digitais, e ao produzir uma história digital, né? Bom, temos aqui algumas questões já, e eu vou começar com um bloco que é de 4 questões, pode ser? Ele tem 4 questões, as 3 primeiras referem-se à fala de Anita e Pedro, então já vou apresentá-las em bloco para vocês pensarem, e a segunda é dirigida diretamente ao Ricardo, agora que elas vão começar a se misturar, tá? Bom, o Rafael Quinzani dá os parabéns pela realização do evento, dá um abraço especial ao Pedro Silveira, que foi professor na Federal, Santa Maria, né? O FSM, né? Isso, exatamente. Mandar um abraço para o Rafael, que bom que ele tá acompanhando a live. Isso aí. E pergunta, Anita e Pedro, ficaram mais conclusões que vocês não conseguiram discutir aqui devido ao tempo?
E eu também gostaria de convidar vocês a refletir se há alguma diferenciação nas oportunidades para formação digital no meio docente, no ensino superior, e no meio docente, no ensino básico. Que eu acho também que foi algo, sim, que vocês tangenciaram, né, no debate que fizeram no texto. O Tiago Guimarães se dirige também ao Pedro Silveira e questiona como podemos diferir formação de informação no contexto de EAD? Porque você acabou tratando, né, dessa relação. Ele se dirige ao Pedro, mas obviamente todo mundo tem a palavra, tá certo? E a Cris Meneghello que traz duas questões, uma para a Anitta e Pedro e uma para Ricardo. A Cris pergunta para a Anitta e para o Pedro. Primeiro ela agradece, depois ela diz, eu tenho uma dúvida sobre a escolha do termo gambiarra. A ênfase é no improviso e na criatividade, ou na precariedade e na incompletude? O risco, se for a ideia do precário, não é reafirmar o professor da educação básica como insuficiente, aquele que não sabe o suficiente? E agradece e dá os parabéns. E para o Ricardo, ela faz uma questão que eu acho que também, assim, dialoga com o que ela propôs para a Anitta e para o Pedro. Ricardo, querido, sempre muito bom ouvir você. Você acha que pode ter acontecido há alguns anos uma espécie de loss in translation na chegada da proposta de história pública no Brasil? Aqui, me parece que o entendimento é que é pública por ser uma história engajada, cidadã e necessária. Bom, estão aí as questões para esse primeiro bloco de diálogo. Vocês se organizam para começar? Melhor, né? Eu ia brincar que vai meio quem tira o mute do microfone antes, é tipo Velho Oeste, assim. Mas... Vai você. Não, tu foi antes, Anitta. Não, tô brincando. Eu tirei o do mudo, mas você falou. Você tirou o revólver do coldre, mas quem apertou o gatilho foi ele. Pois é. Pois é. Não, mas pode falar. Uma performance. Não, tem sempre muita coisa, né? Acho que foi o Rafael que perguntou se tinham ficado coisas que a gente gostaria de falar, né? Eu acho que sim. Ficou um monte. É só para... Desculpa, Anitta, mas só para lembrar, né? Que porque o texto, a gente tirou 1/3 dele, né? Na versão final. Oh, meu Deus. Eu reduzi não sei se quantos mil caracteres. O processo dolorido da escrita que a gente não compartilhou no primeiro bloco, né? Que foi tão maravilhoso escrever e colaborar e produzir que a gente se empolgou demais, né? Depois a gente teve esse trabalho que foi muito difícil de pensar o que deveria ficar, né? Porque tinha tanta coisa ali que a gente queria continuar construindo. Mas eu queria pensar justamente naquela questão da diferenciação da formação. Embora a gente possa, né, e a gente dividiu o nosso formulário para analisar as práticas do ensino superior, do ensino fundamental, porque elas são, né, têm naturezas distintas pela realidade da sala de aula, pelo tipo de currículo que deve estar no lugar de cada nível educacional, mas eu não acredito que a gente deva fazer necessariamente uma diferenciação. E essa diferenciação, se ela fosse ocorrer, talvez fosse muito pelo caminho que o Ricardo até comentou agora há pouco, da questão da capacitação, né, e das técnicas que deveriam ser adquiridas. E eu tendo a pensar mais e mais que não é necessariamente uma questão de formação nesse sentido. E uma coisa que ficou no texto, que é a importância desse letramento digital, que tem uma pegada, uma textura mais holística, e não necessariamente é aprender um conteúdo digital XYZ que talvez sirva para depois atender um determinado princípio aí de mercado, como o Ricardo levantou. Então, já pegando o gancho da pergunta da Cris e amarrando essa diferenciação, eu não acho que existe uma diferenciação, e acho que essa gambiarra, ela é, sim, mais voltada para o lado produtivo do improviso. E pode haver, né, infelizmente pode haver essa percepção de que o que é improvisado é ruim e é menor, né?
E aí tem muitas questões que eu acho que a gente poderia pensar que quando os historiadores estão fazendo algo fora do que é, digamos assim, cristalizado pelos nossos cânones, né? Quando a gente está fazendo a história pública, parece que a gente tem que ficar justificando, né? E isso, mas a história pública é importante por isso, e por isso, por isso, e porque que é legítima, né? Ou se a gente faz a história participativa, trabalha com comunidade, aí tem que rotular de algumas formas, história vista de baixo, a história contrapelo, e eu fico me perguntando que tipo de retórica e de valores esse tipo de apresentação reifica, né? Toda vez que a gente fala que a gente faz uma história vista de baixo, a gente está dizendo que então a gente está também talvez vendo aquele processo como uma forma pejorativa. E bem, eu não quero aqui dizer que a gente não deva fazer a história vista de baixo. Acho que a gente continua fazendo, a gente faz a história, né, holística de vários ângulos, com esses vários diálogos incluídos. E eu acho que nesse sentido, a gente pensar a positividade do termo gambiarra é muito útil. E ao mesmo tempo pensar também que da mesma forma que gambiarra pode ser visto negativamente pela sua insipidade, né? Porque ele não pode ser muito, como posso dizer, a gambiarra ela não pode ser muito estruturada num currículo, né? Não dá para dizer quais são os elementos que a gente precisa para uma gambiarra, ela vai muito do momento, né? E da mesma forma que a gente pode ter essa visão ambivalente da gambiarra, a gente também poderia pensar nessa ambivalência de outras práticas, né? Que talvez, como a história vista de baixo, traga para a gente algumas coisas para pensar por que a gente ainda chama, depois de tantas décadas, a história vista de baixo de história vista de baixo. Né? Então, será que a gente precisa continuar chamando assim? Não é ruim, eu gosto desse approach, mas a gente pode pensar em outras formas de chamar essa prática, né? E talvez a gente passe alguns tempos chamando essa gambiarra de gambiarra, mas em algum momento ela vai se estabelecer como outra coisa, né? Então, acho que nesse momento de transição, né, desse momento que a pandemia marcou muito essa transição muito forte, nesse momento de transição do digital, do analógico para esse novo normal, né? Agora está super explorado o novo normal. Eu acho que a gambiarra ela é muito expressiva de algo que a gente ainda não sabe exatamente o que é, mas que a gente vai fazendo, né? E vai aprendendo nesse caminho, né? Eu acho isso muito rico. E talvez questionar, né, se é positivo, se é negativo, como a Cris fez, pode servir também para outras gambiarras, outras práticas que estiveram antes da gambiarra que a gente está fazendo agora. Então, fechar, porque eu já estou aqui me perdendo na gambiarra aqui, gente. Eu ia pegar o gancho da gambiarra da Anitta e ia fazer uma referência, na verdade, estava pensando, enfim, como contato que eu sei que a Miriam e o Ricardo têm com a música, que é algo que eu não conheço teoricamente, mas como entusiasta, então posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que a gente menospreza o improviso por uma dependência da partitura, assim, da noção de que para ser um autor tem que ter algo escrito, né? Uma composição escrita. Então a improvisação ela seria um modo menor, né, de atuação. Eu acho que no caso a gente pensou, a gente problematizou se usava ou não esse termo, mas ele pareceu muito adequado, o termo gambiarra, por uma condição de fatores. São os fatores da própria sala de aula, uma noção de improviso mesmo, de ter que inventar na hora, mas também pelo próprio aspecto, que é algo que a gente destacou no texto, que é o âmbito da experimentação, é a noção de laboratório, e que todo experimento ele pode dar errado. Então, eu acho que a gente até poderia expandir a noção e dizer que talvez fora desses lugares são os laboratórios já tradicionais, onde historiadores e historiadoras atuam, por exemplo, esse espaço da pesquisa seria o principal,
todo o resto é improviso, todo o resto está aberto a algo desconhecido, a algo que pode falhar. Então, eu acho que dá para pensar de uma maneira positiva nesse termo. A gente também pode problematizar e, claro, tem uma distribuição muito grande. Acho que tem outros problemas com o termo gambiarra. Um deles é que gambiarras estariam restritas quase que ao sul global e o norte seria o âmbito da instituição, né? Acho que essa é uma questão que a gente tem que ficar bem atento para não reforçar. Mas aí também ligado com isso, acho que aí sim a gente tem que tomar cuidado, que é algo que eu gosto de bater nessa tecla, que a gente não pode valorizar o discurso da precariedade nas humanas. O fato de que a gente não precisa de tanto dinheiro quanto as ciências duras, por exemplo, para manter um laboratório, não quer dizer que a gente se contenta com pouco. E eu acho que a mesma coisa tem que servir para o ensino de história. A gente não pode cair nessa ilusão, que não é nem do professor da educação básica que não sabe. Porque isso varia muito, alguns sabem, outros não. A gente tem que bater na tecla nesse caso de que tem que ter um curso de formação para todo mundo tem que ter a mesma formação. Mas aí no caso das humanidades, que é sempre pensar, não, a gente precisa de mais, a gente precisa de estrutura. A gambiarra, ela não está acontecendo porque a gente não tem estrutura, não é só por isso. A gambiarra aconteceria mesmo que a gente tivesse estrutura, e seria uma gambiarra melhor, porque a gente teria mais espaço, mais meios para experimentar. Eu acho que a gente deveria pensar assim, eu acho que seria um pouco melhor do que ceder a valorização da precariedade, que às vezes é muito, muito ruim, que é muito comum de se encontrar esse discurso, e que agora que a gente está tendo esses cortes, a gente vê como é maléfico, é uma armadilha na qual a gente cai, né? Nós mesmos caímos muitas vezes. E, enfim, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de estrutura como todas as áreas da ciência. A gente não é menor do que as outras, né? Por causa disso. Mas eu ia comentar, enfim, tentando juntar um pouco a questão do Rafael e do Thiago. E, na verdade, eu ia pensando assim, entrar numa água meio turbulenta, que eu ia discordar de um pequeno aspecto, assim, de uma questão que o Ricardo colocou. Mas acho que já era um diálogo previsto, assim, para a gente conversar. Mas sobre a noção de formação e informação, eu tendo a pensar que dá para colocar até certo ponto uma diferença entre elas. Eu acho que a formação em história é muito mais do que informação em história. Eu acho que isso a gente tem que frisar. Mas o que eu ia comentar é que eu não vejo como necessariamente negativo um discurso de educação pautado em competências. Eu entendo a questão desse discurso ficar atrelado a uma lógica de mercado. Isso como uma questão negativa, isso concordo. Mas eu acho que no mundo que a gente vive, a informação é uma moeda barata. E o que a gente precisa é de conhecimento e técnicas, de fato, no sentido positivo, não no sentido negativo, de competências e habilidades, para usar essas palavras muitas vezes mal vistas, para conseguir navegar e para conseguir trabalhar com essa informação que a gente tem. Então, o que eu colocaria eu não acho que a gente tem necessariamente diferenças entre a oportunidade de formação digital no ensino superior e na educação básica, com a exceção das diferenças do que é uma educação superior e o que é uma educação básica, de recurso, de estrutura, de foco, de conteúdo, mas, enfim, nos dois são âmbitos de educação, enfim, a tarefa pedagógica eu diria que é essencialmente a mesma, com exceção do foco, né? Foco mais geral e formação muito mais ampla numa educação básica, e no ensino superior, que essa formação ela é voltada para uma área específica, o que não quer dizer que ela não tem aspectos gerais. Mas o que eu quero dizer é que sempre me parece, e é isso que eu tenho medo na discussão, é que história digital e história pública apareçam como mais um conteúdo, e eu não acho que é um conteúdo, acho que é um enfoque, uma perspectiva. De novo, é uma competência no bom sentido, é uma competência de ser público.
E aí o que isso levaria, e aí sim eu concordo com o Ricardo, é da gente pensar numa atuação de história pública, ou uma atuação como historiadora. A Anitta tem total razão, parece que a gente tem que se justificar quando está usando esses termos, mas de pensar nessa formação, uma formação como no âmbito de responsabilidade com uma cultura histórica, de uma responsabilidade com o espaço público. Acho que a competência está aí. E por isso que eu acho que a noção de competência ela é muito importante, porque ela ressalta algumas coisas que posso estar falando algo óbvio, mas sempre me parecem ficar em segundo plano, e eu gosto de resumir nelas uma fórmula, para mim, que funciona, que é que história é difícil. História é difícil, o conhecimento histórico é muito difícil, ter uma perspectiva histórica é algo muito difícil. Não é um dado, eu acho... De novo, posso estar aqui falando algo que é óbvio, que não faz nenhum sentido, mas parece que muitas vezes nós mesmos tratamos história diminuindo perto de outras disciplinas. O grande exemplo é matemática. Matemática todo mundo acha difícil. E história não, história ninguém acha difícil, mas é muito difícil colocar as coisas em ordem no tempo, contextualizar, saber como problematizar. Essas são as nossas competências. E esse é um conhecimento que atravessa, não importa que conteúdo que a gente aborde. Então, acho que um conteúdo mais baseado em competências nesse sentido, que vai no que é próprio da história. O próprio da história é isso, é colocar no contexto, é entender, é problematizar. Eu acho que isso é uma boa competência, isso é algo que a gente pode levar para qualquer espaço de atuação. Eu acho que isso é uma forma de pensar nesse discurso da competência e incorporar essas áreas como história digital e história pública, primeiro, não só com mais conteúdo, então não é só uma ferramenta que a gente aprende e de repente sabe como fazer, mas é algo que a gente tem que aprender, obviamente. Tipo, eu brinco que o curso de bacharelado, pelo menos, tinha que ter uma disciplina de como preencher edital e como fazer prestação de contas, que é algo que eu não sei, tem que aprender. Eu acho que todo mundo devia aprender, porque para conseguir pedir financiamento, mas obviamente não é só isso, né? Mas é de pensar que, de novo, história é difícil. E a gente tem um longo caminho para chegar até a história. Esse caminho é esse caminho do letramento digital, letramento histórico. Eu acho que vai, na minha opinião, vai por aí. O discurso de competência ele pode ser capturado positivamente. Obrigada, Pedro. Obrigada, Anitta. Obrigado, Miriam. Agradeço as perguntas e vou... Eu tenho uma brincadeira com uma amiga, e eu sempre digo, ela diz que ela tem um raciocínio o raciocínio turbulento, eu tenho raciocínio disperso, no sentido de que uma coisa me instiga, eu fico pensando nela por horas e horas, e na primeira resposta sai um pouco confusa, mas é assim mesmo, né? E eu digo isso para responder a Cris, agradecendo a pergunta dela, né, sobre o Lost in Translation, que é muito bom, e eu concordo um pouco com esse diagnóstico, sim, Cris, mas não está fácil a pergunta, né? Bom, tá. Mas eu acho que houve uma espécie de Lost in Translation, não só para esse lado da história, achei aqui, história engajada, cidadã, necessária. Eu acho que existe um Lost in Translation em muitos sentidos, né? E acho que o que explica isso é inclusive uma certa afobação compreensível também, né, na adesão à história pública, né? Ela parece tão interessante, tão empolgante, que a gente vai, né? E a gente vai descobrindo os problemas um pouquinho depois. Também a dispersão se dá nesse sentido.
Então, eu acho que teve uma pedra, né, no meio do caminho que acaba identificando a história pública como uma história cívica, uma história engajada, né? E aí eu também tenho a minha leitura pessoal um pouco cínica disso, né? Uma leitura daquele nosso perfil comum, Cris, feita pelo nosso perfil comum, de que, num certo momento, também ficou muito interessante, né? Muito galera falar de história pública, sobretudo para justificar, né, socialmente a própria atuação, ou até mesmo para ceder a certas oportunidades, né, a certos recursos de pesquisa, de extensão e assim por diante. Mas isso à parte, né, acho que também houve pedras, né, no meio do caminho que levaram a uma digestão um pouco apressada da história pública como empregabilidade, ou como de uma certa divulgação histórica, que não é a que a gente faz, né? Não só como história engajada, né? E aí, engajada, né? Engajada para quê? História pública também pode ser usada para todos os fins, né? História pública não é necessariamente progressista, né? A minha, aquela lá que eu falei, a minha, ela é, mas não é necessariamente, né? Uma das autoras assim mais celebradas naquele primeiro momento da história pública americana, uma autora de livro de muito sucesso, a Barbara Tuchman, ela fazia história pública, né? Mas ela era absolutamente conservadora politicamente, conservadora metodologicamente, né? Eu achei muito curioso, que eu estava lendo uns textos da Bárbara uma época e fui ler um texto dela sobre história oral, em que ela chama história oral de monte de lixo, com essas palavras, né? Então, é isso, né? Tudo depende também do uso que se faz. Se a gente pensar nos grandes autores populares de história, que algumas pessoas identificam com a história pública, com a história popular, com a história comercial, eu numa outra fala falei, olha, eu acho que a gente tem que começar a chamar algumas coisas de história feita para o mercado, de história de consumo, né? De outra coisa que não seja história pública também, né? E eu não tenho o menor problema de fazer isso, né? Mas esse Lost in Translation, eu acho que, de certa maneira, é um pouco natural que isso aconteça, né? Um pouco natural no processo de desenvolvimento e de amadurecimento de uma coisa que de vez em quando a gente chama de área, que a gente chama de campo, que a gente, né, chama de prática, como eu prefiro, né? E com eu digo isso porque uma vez eu estava tendo uma conversa com um pesquisador, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, que é justamente uma leitura do desenvolvimento da história oral no Brasil, né? E eu estava conversando com o Ron Griel, que é um cara super canônico assim, na história oral americana, e estava falando um pouco sobre a relação entre qualidade e quantidade em história oral, na produção intelectual em história oral. Ele falou, Ricardo, não se preocupa muito com isso, não. A partir de certa altura, ou a partir de certo momento, quantidade é qualidade, quantidade se torna qualidade, né? Eu respirei fundo e busquei concordar com ele. Mas olhando, por exemplo, para essa própria trajetória da história oral, né, que eu acho que hoje está madura, né, está não só consolidada institucionalmente, mas madura intelectualmente. Esse é um processo que também aconteceu lá, né? A bibliografia de história oral que se cristalizou, que foi cristalizado ao longo do tempo, assim, ela é uma loucura, ela é um Frankenstein completo, uma coxa de retalhos, né? E com o tempo essas coisas vão se ajeitando um pouco. Então, acho que ao longo do caminho a gente vai recuperando um pouco
os sentidos originais das coisas e chegando aos nossos próprios sentidos. Eu tenho uma preocupação, ou um medo, não é exatamente um medo, mas uma ponderação, que de vez em quando eu vejo essa expressão, essa palavra sendo mobilizada, né, história pública, sendo mobilizada de tantas maneiras que eu tenho um pouco de medo de que perca a especificidade, né? De que se torne também um rótulo tão generalista que a gente já não sabe do que está falando, se está falando de história pública mesmo, ou se está falando da mesma história que a gente fazia, do mesmo tipo de trabalho participativo com patrimônio que a gente fazia. Não que isso seja um problema, eu ainda estou pensando sobre isso, né? Mas a gente não quer... E esse é um movimento intelectual, e eu acho que é um movimento político também, né? Principalmente a gente que está fazendo um monte de coisa, que está tentando fazer projeto de história pública, né? Realizar a história pública, que está tentando pensar a história pública, que está tentando promover articulações, né? A gente fica, assim, numa linha que precisa ter um grande equilíbrio para a gente não escorregar para nenhum dos lados, né? Porque, por um lado, é difícil, e eu não concordo, com nenhum tipo de separação absoluta entre história e história pública, né? Isso aí a gente já... Por outro lado, quando você dá esse passo, né? Quando você, a partir do momento em que você defende esse entendimento, a história pública também corre o risco de virar aquela coisa da terra de ninguém, não que tenha que ser terra de alguém, mas de perder a especificidade. Tem resposta para isso? Não tem. Acho que o tempo vai dar, né? O tempo, a maneira como a gente lida com as coisas, com as possibilidades, né? E eu tava aqui ouvindo essa coisa da gambiarra. Eu tô lendo um livro ótimo agora, chamado Arte Queer do Fracasso. Não sei quem já teve oportunidade de ler, que tem tudo a ver com isso, né? Que é esse autor Jack Halberstam, que ele faz a partir de uma leitura um livro de teoria queer, né? A partir do Bob Esponja, né? Ele faz toda uma leitura a partir do Bob Esponja, uma reflexão de como é que a gente consegue, como é importante, potente, né? A gente se distrair, se desviar, criar rotas alternativas, né? Como que a gente sobe em cima do fracasso, né? Que o que ele diz ele começa o livro dizendo isso, né? O queer, ele já tem o fracasso como dado. Ele já sabe que ele sabe que ele vai fracassar ainda mais se ele tiver como modelo, né, a heteronormatividade. Então, acho que isso vale, assim, para a gente também. A gente vai se perdendo e, no meio do caminho, recupera algumas das questões importantes, fundamentais para a nossa prática. Acho que é isso aí, né? Queridos, brigadíssima. Eu vou fazer um comentário breve antes de chamar Júlia e Rodrigo para entrarem. Olha, se quiserem entrando, vão ser muito bem-vindos também. Que tem a ver com Lost in Translation. Eu só tenho receio da gente pensar também que tudo isso que aconteceu no Brasil foi involuntário. Parte do Lost in Translation na história pública brasileira é voluntário, é desejado, é um caminho planejado em alguma medida estratégico, né? Então, assim, há uma invenção de novos sentidos, inclusive com a recusa de outros sentidos. As ideias fora do lugar, elas estão em outro lugar, né? Então, acho que isso também é importante dizer, assim, há especificidade de uma história pública brasileira, não exatamente porque foi perdido algo por incompreensão, não apenas por isso, mas por outras buscas de sentido, e por outras buscas de construção de sentido, né? Eu acho que, aí, nessa perspectiva, o Duas Palavras, Muitos Sentidos, é algo assim que se chama aquele seu texto
História Pública, Sentidos Itinerários, né? História Pública no Brasil, Sentidos Itinerários, esse texto do Ricardo lá, acho que discute isso bem, assim, existem planejamentos também, proposições aqui, que são proposições originais. Bom, bem-vindos, Rodrigo, Júlia. Que bom que o Rodrigo tem energia. Que bom que a Júlia passou para frente das câmeras. Infelizmente, não temos tempo para mais questões. Rendeu muito, graças à empatia geral aqui, né, entre todos, de ideias, inclusive, né, a conversa. Então, temos pouco tempo para questões. Rodrigo, falar um bocadinho? Oi, pessoal. Que bom que consegui dar uma carga aqui no celular. Achei aquelas baterias móveis, portáteis, e ele ficou dando uma carga. Fiquei aqui fora de casa, porque é onde tinha um pouco de luz, e acompanhei toda a mesa. Parabéns aí, Anitta, Pedro, Ricardo, a mediação muito boa da Miriam, né? Acho que foi um diálogo mesmo, bem instigante, bem atual, inclusive, né? Sobretudo para as questões que levantaram. Muito bom ver a Júlia também, que deu toda essa força aí para a gente nesses 3 meses, né, Júlia, aí de ciclo. Júlia, que tem uma experiência bacana aí no Laboratório de Ensino de História, né, foi a nossa monitora no ano passado. Quer falar alguma coisa, Júlia? Além de agradecer horrores, a parceria com vocês é sempre maravilhosa. Miriam, um prazer imenso conhecer você. Os bastidores é ótimo porque a gente escuta todas essas mesas. Enfim, espero estar em todas do LER a partir daqui. Sempre os projetos são enriquecedores e foi ótimo. Hoje, principalmente, ouvir vocês foi incrível. Obrigadão, Júlia. Eu queria só fazer, se me permite, pessoal, um breve comentário, assim, antes de passar novamente para a Miriam. Como que é importante, né, a gente pensar essas questões da história pública na educação, no ensino, e também nessa chave, né, das possibilidades da história digital. Acho que o que aconteceu comigo hoje é bem emblemático, não é nem tanto uma gambiarra, mas um turbilhão, não é, às cegas, em que os professores do Brasil foram lançados, né, por conta de uma grave crise, né, internacional de saúde, mas também por uma grave negligência com relação à educação e à educação básica, né, que não é, obviamente, que nenhum governo do mundo parece estar preparado para enfrentar, no âmbito da educação, os efeitos da pandemia, mas certamente a forma como temos lidado com a educação nacional, ela reflete muito isso, né? Por exemplo, estamos numa disputa enorme agora no Senado Federal pela aprovação do Fundeb com o CAC, né? Porque, por incrível que pareça, ainda existem grupos, né, fazendo força para retirar, né, os índices aí comuns que garantiriam minimamente, né, algumas condições de manutenção do ensino básico aí, com o mínimo de qualidade. Não é, as conhecidas políticas, né, de incentivo e valorização dos professores, tudo isso está nesse rol que muitas vezes coloca os professores como heróis, não é, no sentido de ter que lidar com situações extremamente adversas e muitas vezes sem preparo, inclusive, da própria universidade, que está num processo, não é, muito claro de sucateamento, não é, de desmonte. Me lembro muito do texto da Anitta e do Pedro, uma professora que foi, inclusive, não é, aqui do Prof. História do Rio de Janeiro, do Grupo Rio de Janeiro, que desenvolveu um trabalho muito bacana, que é a Raquel Quinhoar, não é, e ela comenta, olha, eu fiz todo um trabalho com história digital, com os estudantes, com redes, e ela fala no meio do questionário, né, com a Anitta e com o Pedro, que, na verdade, não tinha internet na escola. Né? Então, acho que isso é muito emblemático, né, de como que a estrutura ela também é importante para potencializar e melhorar. E o Ricardo, não é, com reflexões muito bacanas, né, muito importantes, sempre muito pertinentes, muito, não é, cirúrgicas aí, que nunca está fechando e sempre, não é, tornando, né, a abertura dos espaços, né, para discussão do debate da história pública. É muito bom.
E, por fim, então, quero parabenizar a essa mesa, mas também quero colocar aqui a alegria que tem sido participar desse ciclo de web debates pelo Laboratório de Ensino de História, que é o local onde eu trabalho, que me acolheu aqui na UF, né, na disciplina de pesquisa e práticas de ensino e estágio supervisionado de História, na Faculdade de Educação, com um grupo extremamente maravilhoso, colaborativo. Um fortíssimo abraço, né, para os professores do LE, Everardo Andrade, Nívia Andrade, Fernando Pena, Patrícia Sá, e um conjunto de outros professores, né, que também gravitam ali em torno do LE, mas que fazem parte de um corpo muito maior, que é a Faculdade de Educação. Um fortíssimo abraço nesse momento, fiquem todos muito bem. E a Miriam, né, agradecer essa parceria aí, que já vinha mesmo, né, de antes, né, desses dossiês e do livro, né, a gente já estava na História Pública sempre trabalhando juntos, mas muito estreitada, né, desde 2018, quando propusemos aí para a Revista História Hoje esse dossiê, e uma alegria muito grande. Foi um ciclo de muito aprendizado, Miriam, eu acho que a gente continua aí nessa levada, não é? E muita coisa ainda para fazer, não é? Ensino de história pública, mas muito carinho mesmo, muito aprendizado com você. Muito obrigado aí pela participação e pela colaboração, generosidade, né? E sempre, não é, muito alegre também para desenvolver todos esses percalços que a gente vai enfrentando, né? Acho que isso é muito bom. E agradecer a todos os outros autores, né, que participaram desse processo, né? Foram 9 sessões temáticas desde julho, mais de 20 colegas, companheiros, autores, né, participaram por aqui. Espero que tenha contribuído e ajudado bastante aí as pessoas que assistiram, né, nesse processo. As lives estão todas aí disponíveis no Facebook do LE, naquela sessão de vídeos. A Júlia também tem organizado agora um canal no YouTube, né, associado ao site do Laboratório de Ensino de História. Então, em breve ele estará todo completinho já, com todo o material. Então, quem tiver interesse, né, acho que é importante fazer essa discussão circular. E, por fim, agradecer mesmo, né, e desejar a todos, né, que fiquem bem, né, e muito bom aí participar desse ciclo todo com vocês, né, mais de 20 autores aí discutindo. Acredito que o pessoal do ensino básico, das universidades, do Prof. História, que acompanhou muito aqui com a gente, né, sempre muito ativos aqui, tenha sido proveitoso para vocês. Só um grande abraço, Miriam. Rodrigo, eu que agradeço muito mesmo, tem sido uma alegria trabalhar com você, um prazer mesmo, assim, que é essa coisa da gente poder bater a bola e o outro cortar, e depois receber a bola para cortar também, né? Eu acho que isso é o que o Ricardo estava dizendo da história pública, que é uma prática, né? Que é uma prática colaborativa e tudo mais. Então, fico muito feliz. Quando a gente pode fazer isso com amizade, tanto melhor, né? Tanto melhor. Uma das coisas legais é isso, assim, é que nesse nosso meio isso vem se constituindo, né? A colaboração intelectual e afetiva. Te agradeço demais, querido. Júlia, brigadíssima. Eu só te vi hoje, mas estou aqui ligada a você nos últimos 3 meses, né? Te agradeço demais. O ciclo deve muito a você, inclusive. Queridos, eu vou passar a palavra para vocês 3, vocês se despedirem, Anita, Pedro, Ricardo, e depois vou devolver a palavra para o Rodrigo, porque ele vai encerrar pelo Lé, né? Assim, eu fiquei aqui de anfitriã, da anfitriã do ciclo, mas o anfitrião é Rodrigo. Eu agradeço muito também aos outros autores, inclusive aqueles que não estiveram conosco, porque foram os entrevistados, né? Eu queria nomeá-los aqui, porque não estiveram conosco no ciclo, a professora Marieta de Moraes Ferreira, que é a entrevistada do dossiê de da História Hoje, e 3 entrevistados que estão no livro, que são o professor Marcos Napolitano, o André Centroni, que é educador da ESMA, em Buenos Aires, e a Sueli Machacali, que foi quase entrevistada, e fica aí a provocação para todo mundo procurar depois saber o porquê o quase entrevistada,
pela Juliana Ventura e pelo Pablo Matos, a quem nós agradecemos muito também, dois historiadores que fizeram esse trabalho cuidadoso em plena pandemia de entrevistar uma cineasta indígena. Esses trabalhos não compuseram o rol do ciclo de debates, mas compõem a nossa reflexão sobre a relação entre ensino de história e história pública. Anita, Pedro, Ricardo? Quem desbloqueia o microfone primeiro, é assim. Bom, eu tenho só a agradecer a vocês, assim, a oportunidade riquíssima, singular, de estar com vocês nesse momento que o Ricardo já comentou hoje, né, que é um dia especial para mim, assim, então, eu terminando a escrita da tese aqui no Luxemburgo, eu senti muita saudade dessa troca, né, que a gente tem no Brasil, desse tipo de relação afetiva na parceria profissional, né, um tipo de encontro que eu, por exemplo, tive com o Pedro, graças a esse convite que vocês fizeram para a gente, porque eu e o Pedro, a gente se conhecia e trocava, assim, umas coisas, mas a gente nunca passou pela minha cabeça escrever uma coisa assim, foi realmente, assim, muito bom, e aí a gente continuou no WhatsApp, e aí outras ideias vieram, e eu acho que é uma parceria que permanece, então foi muito bom, assim, ter esse momento de estar com aqueles com quem eu me identifico, com quem eu admiro, né, e cuja história pública talvez seja menos cosmetizada com aquele princípio para o mercado e mais aquela que move aquilo que a gente faz, né, que toca a gente profundamente. Então, hoje eu estou um pouco emocionada, então peço essa licença para ficar aqui meio filosofando e agradeço a vocês. Muito obrigada, Júlia. Obrigada, Ricardo, pelas suas palavras. Tá? Depois eu vou ouvir a música que você ouviu, tá? Porque eu estou precisando desse momento, aí depois você conta a história. Mas muito obrigada, mais uma vez, Rodrigo, Miriam, pessoal do Lé, e a todo mundo que está acompanhando, né? Para mim foi uma pena não conseguir seguir todos os debates do ciclo, porque eu estava naquele momento, né, de entrega total, mas como está tudo na internet, vou poder acompanhar com um pouquinho de atraso, mas vou poder consultar. Muito obrigada. Fiquem bem. Bem, eu também quero agradecer o convite. Primeiro, o convite para escrever o texto da Miriam, do Rodrigo. E foi um prazer conhecer vocês agora ao vivo, ainda que não pessoalmente. E agradecer principalmente a Anita. Eu estava pensando em usar um vocabulário regional, mas a gente ficava se peixando aqui, que é se encontrando, assim, se batendo em todos os lugares, a gente conversava, mas realmente não sei por que a gente não tinha pensado em colaborar antes, né? E aí a coisa funcionou muito bem e já tá, enfim, já teve dossiê, já tem outros textos, a gente tá com um monte de ideia várias ideias compartilhadas. E quero parabenizar também a Anita, que entregou agora a tese, e espero que consiga descansar um pouco agora, que esses últimos meses foram bem puxados. Da minha parte também quero pedir desculpas e lamentar que eu não pude acompanhar os outros debates. Os meus últimos meses também foram bem intensos e espero que agora as coisas consigam se acalmar um pouco, ou não, né? A gente não sabe mais quando é que as coisas vão se acalmar daqui para frente. Eu ia terminar com duas coisas muito, muito rapidamente. Uma que é agradecer também, a Miriam comentou dos entrevistados, mas eu ia dizer dos respondentes do questionário, porque de alguma forma eles também são autores do texto, e foi uma iniciativa que revelou muitos projetos muito legais, um manancial assim, de ideias que isso, no mínimo, tem que ficar registrado, porque pode servir para desenvolver depois, para outras pessoas se inspirarem. E eu acho que essas iniciativas de registro dessas atividades, elas têm que ser mais numerosas, elas têm que ser feitas para que esse conhecimento não se perca. E a outra que eu ia comentar, que eu acho que é impressionante, só falando no contexto atual, eu vi recentemente que a gente pensou primeiro em reabrir a economia do que reabrir as escolas, né?
Então, reabrir bar, reabrir shopping, não reabrir escolas. Isso diz muito sobre o que é privilegiado, né, no país. E da mesma forma que é impressionante que a gente ainda tem escolas sem internet. Quando a gente tem um acesso à internet isso não tão facilitado, obviamente tem questões de renda aí, mas pensando que um acesso 3G, um celular, né, mas a gente não consegue ter uma estrutura assim numa escola, então a gente tem desafios muito grandes para superar. Eu acho que tem que nunca esquecer disso, né, desse horizonte. Enfim, o horizonte está bem longe assim na educação brasileira, mas a gente está tentando e está conseguindo, tem que conseguir, né? E tem que cobrar, principalmente, isso que o Rodrigo comentou tá muito certo. Então, esse turbilhão, ele é proposital e tem que responder, tem que reagir, tem que escapar dele da melhor maneira que der. Enfim, espero que essas ocasiões de reflexão, elas possam contribuir para isso. Toda a prática, a reflexão que a gente puder fazer e todos os professores estão fazendo. Né? Terminar lembrando disso, que eu acho que não pode ser esquecido e que eu acho que também estava no horizonte de quando a Miriam, quando o Rodrigo elaboraram primeiro o dossiê e depois elaboraram o livro. Então, de novo, agradecer a oportunidade e, bem, muito obrigado e espero que a gente consiga continuar dialogando daqui para frente. Eu quero encerrar agradecendo também, né? Miriam, Rodrigo, queridos, o convite para participar. Anita, Pedro, muito bom dividir esse momento com vocês. Júlia, valeu o apoio também. E convidar vocês para entrarem no nosso site, a Música D, História Pública da Música do Brasil. Tem YouTube, tem Facebook, tem página e tem Instagram. A Música D para todo mundo. E termino mandando um beijo para... Que acabou de lançar o primeiro livro, né, Ricardo? Perdeu o foco, porque eu botei o cartãozinho lá na frente, mas não tem problema. E termino mandando um beijo para a Nina e para o Léo. E, pessoal, desculpa, meu telefone tá tocando bem nessa hora, mas eu esqueci de agradecer ao Ricardo, não sei porquê, eu quero agradecer também pelo contato, desde o ano passado, foi muito legal finalmente saber quem é que foi o autor daquela citação, que eu já vi tantas vezes, da História Pública. É realmente uma situação impressionante, mas quero agradecer também por ter compartilhado esse espaço de conversa. Valeu. Rodrigo, termina aí pelo Lé? Termino sim, pessoal. Então, pelo Lé, não é? Aí, esse local, pensando no ensino de história, em parceria, porque educação, ensino, história pública tem que ser pensado conjuntamente. Agradecemos a todos que participaram, a todos que viabilizaram isso, Júlia, Miriam em especial. Fiquem bem. Anita, acho que agora é aquele momento de você dar uma super relaxada, comemorar, seja com vinho, com chocolate, com travesseiro, não é? Agora é aquele momento. Parabéns pela... Vai ser o travesseiro. Tese. Pedro, um abraço. Miriam, beijão nas crianças. Um beijo para todos. Fiquem em paz, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, Júlia. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.